Bom dia pessoal, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo bíblico do livro de Cantares. Amém. É um livro pequeno, mas que está trazendo muitas mensagens para a gente, mensagens edificantes e muito boas para a gente, né? Vou Amém. chamar aqui o pastor para fazer uma oração para a gente estar dando início aqui no nosso estudo, para dar continuidade aqui. Hoje nós estamos na parte 10. Amém, Amém. pastor? Amém. Amém. Pai amado, eu quero agradecer, meu Deus, por esse domingo lindo, maravilhoso. Eu quero agradecer, meu Deus, por essa grande oportunidade que nós temos de podermos aprender mais da Tua palavra, Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quero pedir agora para a vida, Pai amado, do Edgar, do Marcelino. Use, Pai amado, essas duas pessoas de Deus para nos ensinar a Tua palavra. E também quero abençoar todos que vão participar desse estudo bíblico, Pai amado. Abra o nosso entendimento, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Continua na bênção. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Então vamos aqui dar continuidade no nosso estudo. Nós estamos aqui, né, no estudo bíblico do livro de Cantares. Aqui na estante a gente está vendo ele aqui nos livros poéticos, a gente já estudou todos. E o que a gente viu até agora, né? Sempre eu dou uma olhada aqui no nosso índice, né? O que a gente já viu até agora, né? A gente já falou, já fez a introdução, já falou, fez um resumo, falou da forma literária, e a gente leu, né? Vimos as canções, a gente leu uma por uma, capítulo por capítulo. O livro tem 8 capítulos e a gente tem aqui 6 canções. E depois que a gente leu, aí a gente está falando sobre as lições. A gente falou no domingo passado, né? Sobre as lições que a gente tira aqui desse livro. Falamos das lições focando no corpo, focando na alma, focando no espírito. E no domingo passado, falando do espírito, a gente falou de amor. A gente falou de amor, a gente falou sobre o amor filéu, que é o amor fraterno, né, de família, de amigos. A gente falou do amor ágape, que é aquele amor sacrificial, né, aquele amor doador, o amor de Deus, né, é aquele amor incondicional. E a gente falou do amor eros também. A gente falou do amor eros, que é o amor físico, né, ele provém dos sentidos naturais da gente, né. E a gente também falou do amor, que o amor tem que ser uma ação, né? A gente falou sobre isso também. A gente precisa ter algumas atitudes para que a gente possa cultivar o amor, né? Para que a gente possa preservar o amor. Então a gente falou bastante disso também, né? Do cultivo do amor, que a gente precisa ter algumas ações para que esse amor não esfrie, para que esse amor ele amadureça. A gente falou que o amor amadurecido é aquele amor incondicional, né? A gente falou da necessidade da gente entender que não é simplesmente amar e não fazer mais nada. A gente já viu isso também do domingo passado, e também o Edgar trouxe aqui a diferença entre amor e paixão. Ele falou bastante sobre isso, muito, muito bom, né? A gente viu isso. E aí hoje a gente vai ver os valores, aqui ó, no nosso índice aqui, ó, a gente vai ver alguns valores, alguns conceitos que o livro traz, vamos fazer algumas reflexões. E depois o último ponto é a gente vai ver as aplicações práticas mesmo. A gente está falando sobre o conceito, o que é, mas depois a gente vai trazer para a prática. O que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar no nosso relacionamento, seja com esposo e esposa, seja na igreja, seja com o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, e algumas dicas de como a gente pode fortalecer isso, né? Então, são esses 2 pontos que faltam aqui no nosso índice. Então, nós vamos falar aqui agora sobre alguns valores. O primeiro valor aqui que a gente está trazendo aqui para a gente discutir, que a gente encontrou aqui dentro do livro, então a gente vai referenciar, né, as passagens do livro que a gente viu, com alguns valores. E o primeiro que a gente
está trazendo aqui, que a gente vem falar sobre castidade, né? Sobre castidade, a gente viu lá no capítulo 4, no versículo 12, vendo que eu coloquei aqui para a gente reforçar, né? No capítulo 4, versículo 12, estava escrito assim, a gente viu lá, né, quando a gente leu. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Então, a gente conversou sobre isso, qual é a importância da castidade, né? O que que esse valor ele nos ensina e o que a gente também dada a importância disso, né? Como que a gente pode fazer para que a gente entenda o que esse livro traz nesse assunto da castidade? Qual que é a importância disso no casamento, numa união, onde você vai transformar duas pessoas em uma, né? Quando você vai ter uma vida modificada, quando você vai ter um plano divino diferente a partir da união, o que isso é importante para essa união, para essa junção, né? Qual que é a importância disso? Nós lemos numa canção onde os irmãos da noiva estavam falando o que faremos quando a nossa irmãzinha for pedida, né? O que nós faremos quando chegar o momento de já estar escolhendo essa união, de estar fazendo pensando no casamento, né, na escolha? Será que a nossa irmã vai ser um muro ou uma porta? Né? Lembra quando a gente falou sobre isso, né? Vai ser um muro ou vai ser uma porta? Quer dizer, vai ser um muro, vai ser uma coisa forte, bem preparada, vai estar madura, vai saber se comportar quando chegar a hora, quando for assediada, ou quando, né, estiver sendo assediada por outros homens, enfim. Será que ela vai estar madura? Porque nessa fase, quando a Bíblia trouxe aqui nessa leitura para a gente, ele demonstrou que era aquela fase de transição entre uma menina e uma mulher, que ali nessa fase, quando ela for assediada, pedida, ou quando ela começar a ter entendimento, ela vai estar madura o suficiente? Se ela estiver madura, ótimo, vamos, né, ele fala sobre dar um presente ou edificar um presente para ela. Ou será que ela vai ser uma porta? Quer dizer, ela não vai saber se comportar, ou não vai saber agir, ou não vai estar preparada? Ela vai estar vulnerável? Vai ser uma porta? Se ela for uma porta, a gente vai ter que vigiar, eles falam, né? A gente vai ter que cercar, a gente vai ter que ficar tomando conta. Então, esse valor que a gente está vendo no livro, ele é tão importante que a gente também falou que é mais importante para os educadores e para os pais entender isso do que propriamente para a menina que está se transformando em mulher. Por quê? Porque esse aprendizado, ele vem de alguém. Ele vem ou da escola, ou da igreja, ou da família. A gente precisa entender isso. Então, quando esse livro trouxe esse valor, é uma reflexão muito forte para a gente. Né? Quando a gente leu isso, a gente viu esse valor e a gente sabe que esse valor é muito importante para isso. E a gente falou sobre isso. E também a noiva, quando ela também respondeu lá na canção, não sei se vocês lembram, ela respondeu assim: eu sou um muro. E por ter sido um muro, eu fui tida como digna de confiança do meu amado. Então, o que ela falou? Para ela foi muito importante estar muito madura quando chegou o momento certo. Por quê? Porque ela foi digna de confiança. Então, isso daqui o livro trouxe, a gente leu. Então, esse é um valor que vale muito a pena a gente refletir sobre ele, principalmente para quem ensina, para quem educa. Porque quando ele fala assim, que temos
uma menina que está nessa fase de transição, significa, sim, que existe responsabilidade de pais, educadores, a igreja, todos, de saber educar as crianças. Eu estou falando aqui de mulher, mas de homens também, porque quando a gente prepara os homens, a gente precisa ensiná-los nessa fase de transformação como agir corretamente, como tratar bem as pessoas. Em tudo, a gente tem que ensinar em tudo, mas focado aqui nessa questão da união, do casamento, do relacionamento, tem muitos valores importantes que a gente precisa também ensinar, como o respeito, por exemplo, né? Então, esse valor castidade, a gente viu nessas passagens no livro, que é muito importante para a nossa reflexão. Edgar, como sempre faço, antes de passar para o próximo valor aqui, Edgar, Você está me ouvindo? ouvindo bem, pode falar. Deixa eu comentar um pouco sobre essa questão da preparação, né? A gente estava falando, quando a gente fala aqui desse casal, a gente tem um entendimento de que seria realmente um preparo para esse casamento, essa castidade, esse jardim fechado aí que se diz, né? Uma fonte selada, né? É uma fonte, é um manancial que está selado, está recluso, esperando o momento correto para poder, no caso ali, com as núpcias e casar e estar com o noivo, né? Mas a gente remetendo à igreja, essa preparação toda também, e esses cuidados para que o mundo, né, para que as coisas que estão, né, na volta da igreja não entrem na igreja de uma forma que mude os conceitos, né? Então, hoje a gente vive aí um bombardeio de ideias e, e maneiras de se viver diferentes daquilo que a gente está encontrando na Bíblia, né? Que a gente encontra na Bíblia. E às vezes a igreja vai se tornando porta e não muro, né? E ela vai permitindo que as coisas venham a entrar na igreja, vão entrando devagarzinho conceitos que são do mundo, né? Do mundo que eu digo, não os conceitos que a gente tem que conhecer e evitar, mas assim os conceitos que são da sociedade mesmo. Não, pode isso, pode aquilo, pode só um pouquinho, e a gente vai deixando isso tudo entrar dentro da igreja, né? E essa igreja que deveria estar se preparando para essa volta de Jesus, né? Então, cada vez mais se preparando, era, na verdade, correndo ao contrário do que o mundo pede, né? Então, assim, de repente, você, puxa, não, pode ser, pode liberar, pode deixar, pode fazer, né? Algumas coisas que a gente vai encontrando, às vezes, até no meio gospel, que se diz, né? Não no meio cristão, mas nesse meio que a gente chama de gospel aí, onde existe um mercantilismo, às vezes uma venda de coisas, uma venda até do próprio visual do corpo, da imagem, né? Dentro da igreja. A pessoa é muito bonita, por isso ela tem sucesso na igreja. A pessoa tem um visual diferente, por isso ela atrai multidões, né? Então, isso é muito complicado, e esse mundo vem penetrando na igreja, vem entrando. E essa igreja talvez não esteja se preparando adequadamente para essa volta de Jesus. E a gente caminha, talvez, para um erro, né? E isso vem alertar a gente ali de ser esse muro, né? De ser esse manancial fechado ali, preparado para o momento correto do casamento, para o momento ali que fecha. E isso também vem, o que o Marcelo estava falando agora, estava falando do crescimento, né? Você vem crescendo, você não é mais um menino na igreja. E você vem Isso. crescendo, e essa igreja vem evoluindo, vem aprendendo da palavra, vem se preparando contra tudo que vai ser, né, jogado à sua frente. Então é importante comparar isso, igreja, casal, para que a gente tenha um crescimento espiritual aí também, né? Amém. Muito bom, muito obrigado, Edgar. Passando para o próximo valor aqui, a gente vai falar que é o momento de entrega. Então já é até um próximo passo, vamos chamar assim, né? Aí, aqui já é a entrega, já é o desfrute. O que a gente pode falar sobre entrega, né? O que a gente leu aqui no capítulo 4 também? Aqui já estamos no momento adequado. A gente já fez a escolha, a gente já fez a opção. E tanto vale para o casal quanto vale para a igreja, né? Quando a gente aceita Jesus, quando você faz essa sua opção, que tipo de entrega que você dá? O que traz aqui no livro?
Vamos ler aqui, ó, o capítulo 4 que a gente leu. Vou ler o versículo 16. Né? Ele está falando assim, ó. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Ó, nesse versículo que a gente já leu, tem duas coisas importantes no mesmo versículo. A primeira parte, a parte A do versículo, é uma preparação. É uma preparação. Não é uma entrega de qualquer jeito. Não é uma coisa meia boca. Existe uma preparação. Então, existe uma preparação do ambiente. Ele fala, o vento sopra e derrama os aromas. Aromas aqui no sentido de preparação para um ambiente adequado, bom, bacana, né? Então, e depois, na segunda parte, está falando, venha o meu amado para o seu jardim e coma seus frutos excelentes. Aqui está falando do desfrute do melhor. Qual é o melhor que a gente tem para dar para as pessoas? E em que ambiente, como a gente se prepara, né? Eu fico imaginando, é igual quando você tem uma visita que você gosta muito e você convidou para um almoço, alguma coisa, e você fica arrumando a casa, pondo um cheirinho aqui, pondo um negócio ali, ou na hora de fazer a comida, você quer fazer um negócio bacana. Tudo isso daí envolve, né, aquele ambiente para quando a pessoa vem na sua casa, você. E aí, o que você vai oferecer para essa pessoa? O seu melhor. Você vai querer fazer a melhor comida, vai querer oferecer o melhor que você tem, enfim, para que seja o momento, essa união seja agradável, esse momento seja agradável. E assim, o livro traz isso para a gente. Esse valor, o livro trouxe para a gente. Que a gente tem que se entregar dando o nosso melhor, dando os frutos excelentes. E ele fala junto com isso, preparando também adequadamente todo o ambiente, todo o clima. Derramem os aromas. Né? Esse valor também é muito importante para a gente, seja no casamento, seja na igreja, seja onde for, seja no seu trabalho. Dê o seu melhor. Né? Sempre, não fique esperando que as pessoas façam a parte dela para você dar o seu melhor. Você pode fazer o seu melhor sempre, depende de você. É claro que às vezes a gente fica meio chateado, ou fica meio com alguns problemas, e às vezes a gente desvia, a gente pode ser que isso atrapalhe o nosso melhor. A gente não deve deixar atrapalhar as coisas externas ou as nossas angústias, deixar para atrapalhar-nos quando a gente vai fazer a nossa entrega, quando a gente vai dar o nosso melhor para alguém, seja para Cristo, seja para a igreja, seja para o próximo, seja para o marido, seja para a esposa. Então, esse valor que o livro traz, olha como esse livro é completo. Ele é pequeno, ao mesmo tempo é completo. Né? No começo do estudo, quando o Edgar falou para mim, rapaz, nós vamos fazer muitos domingos aqui com esse livro. Ele é pequeno, mas ele traz tanta coisa. Eu falei, é verdade, Edgar. E é verdade mesmo. Ele tem tanto ensinamento, tanta reflexão para a gente entender coisas da vida, que é muito, muito bacana. Então a gente está vendo todos esses conceitos, o que o livro traz. Depois, domingo que vem, nós vamos começar a ver prática, né? Muito, muito bom. Então, essa entrega aqui, ela tem esse sentido para a gente refletir. A gente viu isso no livro. Vamos dar o nosso melhor, vamos dar os frutos excelentes. Antes de passar aqui para o próximo, eu ainda tenho uma leitura aqui, eu vou trazer também uma leitura aqui de Coríntios, da primeira Coríntios, para a gente comentar isso hoje. Mas antes disso, passando aqui para o Edgar. Edgar? Hein, Marcelino, a gente estava até comentando esses dias sobre isso, a maneira em que a igreja, às vezes, encara o livro de Cantares como um tabu, às vezes, né? É, Um livro que você pula, vamos ler, pula. e aí eles não sabem o que eles estão perdendo, né? Não sabe o que estão perdendo. Tem muita coisa, eu considero, lógico, né? Todos são muito, né? Ensinam demais, mas o livro de Cantares, um dos principais livros ali dos poéticos, é
um dos principais, porque ele é muito completo. Ele é completo no sentido da base, da essência do que é a igreja, né? Do que representa a igreja para Cristo, né? E isso é essencial, né? Se você começar a não ver que a igreja é o, né, aquilo que deve trabalhar de uma maneira que agrade a Cristo, né? Então, assim, você está negando um livro essencial, né? Um livro É, essencial que fala de família, que fala de casal, que fala de relacionamento, que fala de relacionamento com Cristo e a igreja, né? E você com Deus, né? Então, assim, se você negar um livro desse, como não vamos pular porque ele fala de sexo, fala de coisas, sei lá o quê, né? A gente é, está criando um tabu na própria Bíblia, um problema na própria Bíblia. Você começa a falar, não, esse eu não quero ler porque esse é... E não estaria na Bíblia aqui de forma a escandalizar ninguém né? é. E a negar algo que Cristo quer falar para a gente, né? É assustador como algumas, eu já vi gente falando, não, esse eu não estudo porque É esse... melhor não falar, né? É estranho isso, é como muitos não leem Apocalipse, porque o Apocalipse tem É, coisas é igual não leu que Apocalipse, são exato. revelações que não podem aparecer agora. Eu falo, como assim? Deus deixaria de uma forma clara para a gente entender e a gente pula, né? Então, Então, é verdade. importantíssimo esse livro. É um livro que está, eu penso aqui, depois desses dias todos, ele vem levando, pelo menos ao meu entendimento aqui, a reflexões importantíssimas sobre a igreja e que a gente deve voltar agora, depois dessa pandemia, de uma forma muito intensa, mas naquilo que é essencial, e não de uma forma intensa naquilo que o mundo quer ver. Às vezes o mundo quer ver festa só, quer ver shows, quer ver eventos, quer ver carreatas, passeatas e sei lá o quê. E às vezes o mundo não quer isso, o mundo quer palavras mais simples, de É, elogio, de evangelismo mesmo, de coisa mais simples, isso. essencial, né? Simples, essencial, né, Edgar? E que, Talvez muito que faça sentido que a pessoa entenda o que Deus está querendo. eu vejo que esse livro, pelo menos para mim, no meu lado aqui, ele caiu no momento certo para que eu volte agora, né? Para que eu volte agora à igreja, volte a frequentar e a trabalhar na igreja de uma outra maneira, buscando os essenciais, aquilo que é essencial É, para trabalhar na igreja e não que aquilo que nem, as é, pessoas querem ver, simplesmente, né? que nem a irmã Helena falou, ela mesmo achou um livro um pouco difícil, mas olha só, quando a gente entra nele, lê, faz o entendimento, como muda a nossa cabeça, né, irmã? É verdade. E o interessante é reler esse livro com calma, quando a gente acabar esse estudo. Reler ele com muita calma, refletir sobre o que a gente falou, sobre o que a gente conversou aqui, e repensar naquilo que significa esse livro, né? De uma forma mais objetiva. Por que ele está É, ali naquele lugar? Né? é, Interessante. amém. Agora, indo para o próximo valor aqui, ó, desejo mútuo. Olha como outra coisa importante, um valor muito importante sobre essa questão dessa união, esse desejo mútuo. Onde ele aparece aqui? Tem um pedaço no capítulo 4 e um versículo também no capítulo 7. Ó, vamos ler aqui. Ó. No capítulo 4, no versículo 9, está falando assim, ó. Arreba Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. E no capítulo 7, no versículo 10, tem aquela frase, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Quer dizer, ela fala assim, eu sou dele e ele tem saudades de mim, onde ela quer dizer, eu sou importante para ele, ele sente a minha falta. Então existe esse desejo mútuo entre eles. Então quando ele fala assim, ó, só com um olhar você me ganhou, né? Quer dizer, a escolha foi certa, né? Existe esse desejo mútuo de um para com o outro. Existe, a escolha foi correta. E isso fica latente nesse livro. E quando a gente fala, né, o nosso slogan, né, desse nosso estudo, né, que a gente tem lá na capa, né, a gente tem lá o capítulo 2, o versículo 16. Lembra que a gente deixa ali no primeiro slide ali? O meu amado é meu e eu sou dele. Quer dizer, isso daí é uma coisa única. Um é de um e o outro é do outro. O meu amado é meu e eu sou dele. Então, quer dizer, é uma coisa. Os dois são um.
Então, esse desejo mútuo, né, ele está muito explícito aqui nesse livro. E eu também queria ler aqui um trecho da primeira carta de Paulo para os Coríntios, no capítulo 7. Vamos ler aqui o versículo 1 ao 5, porque aqui tem uma mensagem muito importante que tem a ver com esse tema aqui, que a gente vai comentar, que é muito importante. Ó, 1 Coríntios, do capítulo 7. Vamos ler do 1 ao 5. Ó, vou ler aqui rapidinho, ó. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Olha só, esse trecho é muito importante a gente fazer essa relação. Ó, o versículo 5 e último. Não vos priveis um do outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha, esse trecho aqui, onde Paulo fala do casamento, ele é muito importante, porque ele fala da impureza. Porque às vezes a gente fala, mas por que a gente precisa ter esses cuidados? Por que ele fala, cada um fica com o seu? Ele fala, por causa da impureza. E quando ele fala, não vos priveis um do outro, ele também quer dizer que um não tem poder sobre o outro, porque os dois são um. Então ele quer dizer aqui que também não vos afasteis por muito tempo para que Satanás não vos tente nesse período. Então ele está falando da impureza, das algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado no casamento para que ele seja divino, para que não seja impuro. Então ele está dando umas dicas aqui para a gente entender que quando a gente casa, é uma coisa só. Porque se cada um for dono de si mesmo e fazer suas próprias coisas, então não é um só. E aí que ele fala, e aqui você pode dar margem à impureza ou à tentação. Ele fala, às vezes é perigoso Satanás tentar o casal. Então, quando a gente fala aqui a gente falou de castidade, de se entregar, de desejo mútuo, por que eu trouxe esse trechinho aqui? Porque ele está nos ajudando na nossa reflexão. A gente vê isso na Bíblia. É bom a gente refletir sobre isso, entender. Tem mais um pouco para frente, a gente vai falar de novo sobre isso. Então, essas três coisas que Paulo trouxe aqui para a gente tem que entender desse jeito, porque quando ele fala, mas como assim o homem não manda no próprio corpo? Como a mulher não manda no próprio corpo? Ele está falando, se vocês são um, é um. Não é cada um com o seu e cada um faz o que quiser, não é. Cada um tem um compromisso com o outro. E a gente já vai ver o outro valor que a gente vai falar aqui é sobre o compromisso que um tem com o outro. Então, esse trecho aqui de Paulo, eu trouxe aqui para a gente ler, porque é muito bom, muito, muito rico para a gente entender sobre os porquê das coisas. Por que a gente tem que se comportar de determinada maneira? Ele fala, por conta da impureza que a gente tem aqui na palavra e por conta de a gente sofrer tentação, onde a gente pode perder essa bênção que é o casamento. Esse plano divino que Deus tem para a gente, às vezes a gente tem que ficar atento para a gente não perder a bênção. E agora, falando do compromisso
Antes de eu falar do compromisso, você quer falar alguma coisa, Edgar? Deixa eu só comentar esse 4:9. É interessante porque um dos sinônimos da palavra arrebatar, né, dentre outros que a gente conhece, que são mais comuns, um deles é deixar-se governar por alguém. Então, assim, quando a gente remete isso para a vida do cristão, ele deixar que Deus governe a vida dele. Então, ele se deixou ser arrebatado por Deus, tomado por esse governo. Então, a vida quem é governada por Deus, né? Então, assim, uma permissão disso, né? Quando ele fala ali de com uma só pérola do teu colar, porque existia uma importância naqueles adornos tal, e um olhar, um só detalhe daquele colar fez com que, né, ele percebesse que ela estava permitindo isso, né? Então, às vezes, a nossa vida tem que ser esse colar todo cheio de adornos para agradar a Deus, né? A sua vida, com seus detalhezinhos ali do que você faz, tudo isso faz parte de um agradar a Deus, né? E um dos detalhezinhos, Deus falou: olha, ó, só com o olhar eu sei que você está comigo, eu sei que você está permitindo que eu governe sua vida. Um gesto. Então, um gesto, você está ali e você está tentando fazer milhares de coisas na igreja, mas aí um gestozinho de alguém que passa ali na frente da igreja, vem aqui, vem que a gente está comendo um lanche, vem aqui, traz alguém, ou alguma coisa, sabe? Ou na sua vida do dia a dia, você fala de Jesus de uma maneira simples. Aquele pequeno gesto simboliza ali aquela única pérola, né? Uma só pérola do colar dela, que mostrou que ela permitia que ele se aproximasse, né? Então, assim, no caso ela já era noiva. Então, assim, você na igreja permitir que Deus, né, que Deus governe sua vida. Então, esse arrebatamento do coração eu penso no sentido de você permitir, né, que Deus governe sua vida. Então, são pequenos detalhes de cada trecho que a gente lê aí de Cantares, remetendo para a igreja de uma forma muito interessante. No caso desse arrebatamento, né, de permitir o Sim. governo. Né? Isso é legal. Amém. E às vezes num pequeno gesto, né, que alguém faz, seja um pequeno gesto mesmo, já é um testemunho de que essa pessoa está em comunhão com Deus. Às vezes você vê na igreja alguém fazendo alguma coisa que às vezes é simples, Edgar, mas você já vê como aquela pessoa está deixando Deus governar a vida dela. Às vezes uma palavra, uma pequena coisa, você já vê isso. Ou no dia a dia dela, né? No dia a É, dia, na o dia a rua, dia, na enfim. vizinhança, na igreja, na É, escola, no trabalho. Isso, um pequeno gesto simboliza essa pérola aí, né? Que é. Deus está observando, né? Isso agrada a Deus, né? Esse Hum, ornamento, né? Que é a sua vida, né? As suas atitudes que ornamentam você, né? E que fazem as uhum. pessoas te verem bonito, né? Mesmo que às vezes não seja muito bonito, né? Ele está meio bonitão, mas não é muito bonito. Mas as pessoas conseguem ver, como diria meu pai ou minha mãe, diriam que conseguem ver boniteza em A você, né? boniteza. Mesmo que às vezes você não seja tão, né, tão galã assim, né? Mas isso vai criar aquele clima de a pessoa falar, nossa, é uma pessoa muito bonita. Não visualmente, nem sempre visualmente. Às vezes sim, mas nem sempre. Mas Uhum, aquilo te torna bonito perante Deus, né? Deus te vê assim, ornamentado com o estudo que você faz, né? E como uhum. você é, né? Isso é legal. E o outro valor aqui, então, que a gente está trazendo é o compromisso. É uma outra coisa muito importante, né? Seja no casamento, seja na nossa relação com Deus ou com a igreja, o compromisso. Então, eu trouxe aqui dois versículos do capítulo 8, o 6 e o 7, que fala sobre isso, né? Vou ler aqui, ó, o versículo 6, ó. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Olha só, quando a gente fala aqui põe selo no teu coração, no teu braço, é um compromisso, é um compromisso dessa união. E esse compromisso, ele é selado pelo amor de um por outro.
E que se a gente já falou do amor aqui, que ele precisa ser cultivado, por quê? Porque se você se você não prestar atenção e não fizer nada, corre o risco de esfriar. E um amor verdadeiro, aqui diz a palavra, o amor verdadeiro ele não vai ser destruído, ele não vai ser apagado, ele não vai ser afogado. Então a gente precisa sim construir esse amor verdadeiro, porque ele é muito forte, aqui diz isso. E ele também fala que ele não é material, não é uma coisa que a gente compra, não é uma coisa que você, na hora que você quiser, você vai lá, compra e fala, se eu fizer isso daqui, a pessoa vai, eu vou amar mais, ou eu vou amar menos, enfim. Então, esse compromisso, né, esse compromisso de um com o outro, dessa união, ela é muito importante. Porque esse compromisso, quando você é compromissado, você faz as coisas para que essa união perdure. Então, quando a gente é compromissado na nossa união, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja com o nosso Deus, quando você tem um compromisso, essa união ela não se abala. Então, é importante a gente ter um compromisso. Porque se você não tem o compromisso, você vai ver, você vai levar uma vida normal, sem ter um compromisso de manter essa união firme, de manter o amor firme, de manter essa unidade, também pode desfazer, ó, essa união pode estar sendo prejudicada. Então, esse livro, ele traz isso para a gente também, né? A importância do compromisso, a importância desse compromisso mútuo. Quer falar, Edgar? Esse 8.6 é aquele que remete àquilo que a gente falou na aula passada, né, na aula retrasada, sobre a paixão, na aula passada, sobre a paixão e o amor, né? Uhum. Então, assim, tem muito a ver essa coisa do amor no sentido de ser permanente e só aumentar, né, na obra, Isso. né? E a Ser paixão, às firme. vezes, ela, por problemas internos, por problemas seus mesmo, que você traz o dia a dia, essa paixão acaba se esfriando, né? É possível que ela se esfrie. Mas esse Uhum. amor pela obra, amor pelos irmãos, amor pela esposa, pelo marido, isso tudo, quando o amor, ele passa por tudo, né? Ele supera todas essas águas e chuva que vem e coisas que vem, o rio, tal, tal. Uhum. Isso tudo não pode apagar esse amor, porque é amor verdadeiro, né? E é um amor que você vem buscando, está buscando cada vez mais cultivar e aumentar e crescer, e tal. Aquele cuidado que a Ele gente tinha falado. sobrevive a uma tempestade. Aquele que a gente tinha falado dos jardins lá, o cuidado com o jardim diário, aquele, né? Isso, para Cuidado dos cultivar. detalhes para que no tempo ruim esse jardim não venha secar, né? Porque Sim. jardim é uma coisa frágil. Pode ver, você vê jardins por aí que nessa época agora estão que parece que estão mortos, né? Porque às vezes a pessoa ainda não cuidou, pelo menos com água o suficiente para manter a parte É. do inverno, né? E aí a gente entende que são os momentos mais difíceis que exigem mais cuidados, né? E é Sim. nesse momento que o amor aparece, né? E que por vezes a paixão desaparece. No momento que você vê a coisa muito difícil, ó, como diria Linha, a pessoa vai É. embora. Quando a coisa aperta, a pessoa pula do navio e pega o bote e vai embora. Isso, vaza. Então vaza, como Vaza. diria. Quando vê que a coisa está muito pesada na igreja, muito difícil, muitas dificuldades entre, né? Aí a pessoa vai embora, né? Se ela não tiver bem sedimentada, ela vai embora. Agora, quando ela vê que ali ela está com amor pela obra, amor pelos irmãos que estão com dificuldades, amor pelo problema, amor pelo casal, amor pela casa, isso tudo supera esse tipo de problema, né? Esses problemas. A É, paixão não. E eu acho que vou arrumar outra coisa, que isso aqui não está bom. Então, é, assim, essa diferença é bem clássica aqui, bem apresentada, né? É bem interessante. isso aí. Bom, então é isso. O compromisso também foi um valor importante que a gente viu aqui. Aqui, então, colocando aqui o próximo slide, a gente também tem aqui algumas leituras interessantes, né? Porque esse livro, ele não é um livro erótico, né? A gente já viu isso. E ela não condena o sexo, mas ele condena os desvios. O que acontece aqui? A gente viu aqui como
esse livro, ele mostra como uma coisa divina, né? O casamento, o relacionamento entre o homem e a mulher, como uma coisa boa, bacana, e muitos ensinamentos sobre a gente deixar essa bênção de Deus como uma coisa boa. Não é aquele monte de restrição. Muita gente, às vezes, fala, não pode nada, ou não sei o quê. Dá para ter, sim, um casamento pleno, dentro da vontade de Deus, e muito feliz. Lógico que dá. É que, às vezes, a gente não pensa bem nisso. Olha, eu vou falar, eu estou 36 anos casado, sou feliz. Eu sou feliz. Sou feliz, e dentro do que Deus pede, eu atuo. E olha, eu vou falar, viu? Quando a gente está com Deus, quando a gente está na palavra, as bênçãos são tão grandes, a gente entende quão maravilhoso é o nosso Deus. E muitas vezes aí as pessoas se desviam no mundo e acaba não tendo o desfrute adequado. Adequado. Olha só, o livro de Hebreus tem lá um versículo no capítulo 13, versículo 4, ele destaca assim, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ele fala aqui que o casamento ele tem que ser honrado. O leito conjugal ele tem que ser conservado puro, porque Deus ele vai julgar assim. E outra, Deus, ele dá as bênçãos. Ele instituiu o casamento. A gente viu isso. Então, tem muitas. Esse estudo nosso foi bacana, porque está sendo, né? Está terminando, porque ele nos ensina como Deus é bom e como que essa união ela pode ser sublime, boa, divina. E a gente tem que ter cuidado, sim, a gente vê aqui na palavra, né, Paulo falando, a gente tem que ter cuidado com o mundo para a gente não ter os desvios, porque esses desvios, às vezes, ele leva a gente para um sofrimento, para uma vida ruim. E a gente tem aqui, se a gente vai seguir a nossa palavra, se a gente vai seguir o nosso ensinamento, a gente vai ter uma vida plena, com paz, com amor, com Deus. Uma maravilha. Foi Deus que instituiu o casamento. A gente viu isso lá em Gênesis 2, no capítulo 2, no versículo 24. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, olha só que maravilha. Então, a gente está mudando a nossa cabeça com esse livro. A gente está fortalecendo espiritualmente a nossa relação com Deus. A gente está vendo que essa união com Deus, na igreja, ela pode ser sublime. Pode ser uma coisa bacana, assim. Excede o entendimento. É muito bom. É muito bom. E é só a gente ler, entender, refletir. Né? Refletir nessas questões. Tem uma outra questão aqui que eu quero ler sobre os provérbios, mas talvez a gente vá ter que deixar para o domingo que vem, que é uma coisa muito bacana, que é muito importante também. É muito importante. Faltam aqui 10 minutos. Antes de eu continuar, eu queria ver se alguém quer falar mais alguma coisa. Amém. Porque tem um bloco grande aqui para a gente falar em provérbios também. Amém. Quer falar, pastor, alguma coisa? Bom, desse estudo maravilhoso, né, que Deus está dando para nós através de vocês, está nos orientando, eu destacaria aqui 3 palavras que é muito importante que vocês falaram hoje. A primeira palavra é a porta, né? A porta fica aberta para tantas coisas. A porta, nós temos que tomar muito cuidado para não deixar a porta aberta no nosso lar. Na igreja, hoje, a gente vê a porta totalmente escancarada na igreja, né?
Eu sei que cada um tem o seu modo de cultuar a Deus, de ter uma liberdade ou não, mas se nós não tomarmos cuidado, a porta aberta entra tudo, tudo, tudo que é do mundo dentro da igreja. E dentro do nosso lar também, da nossa família. Entra tudo, os costumes mudando, estão entrando dentro da família, porque a porta está aberta. E depois vocês falaram sobre o muro. O muro é Certo. importante, o muro segura. O muro não permite o inimigo invadir a nossa casa, a igreja. Ele não permite, então tem que ter um muro, né? E a outra coisa que vocês falaram aqui é o compromisso. Hoje, você observa que nem todas as pessoas que vão para a igreja têm um compromisso. O compromisso começa com Deus. Primeiro, compromisso com Deus, a primeira coisa. Né? Tem pessoas que não valorizam o culto, não valorizam a ceia do Senhor, não valorizam o momento do louvor, da palavra, fica observando o celular, está na igreja. Então, uma pessoa que não tem que ter compromisso com as coisas de Deus, que é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa ajuda. Então, nós temos que ser compromissados com Deus. E quando você percebe claramente quando alguém é compromissado com Deus, especialmente nessa epidemia, você vê que a pessoa nem está indo na igreja, nem nada, só quando vai na igreja, quando ele vai. Não estou falando só da nossa igreja, não. Quando vai só para tocar, só para cantar, ou só para pregar, e não vai, não tem compromisso. Então, essa epidemia nos mostra grandes lições também. Quem é quem? Né? E compromisso com a igreja, mas compromisso com a família. Quando a pessoa não está nem aí com a família, deixa a família do lado. Né? Primeiro é as coisas dele, depois da família. Não é assim, é Deus, família, e depois vem a igreja. Então, essas três palavras que eu achei fundamental nesse ensinamento de hoje. A porta, toma cuidado com a porta do seu lar, porta da igreja aberta, coloque o muro. O muro nos ajuda, é uma proteção de Deus, e vamos ter compromisso com o Senhor. Vamos ter compromisso com a família. Vamos ter compromisso com a igreja. Deus abençoe. Amém. Alguém mais quer falar? Senão já oro. Alguém mais quer falar? Porque já falta aqui 5 minutos. Deixa eu dar uma palavrinha. Tá. Quando fala do casamento, é bem importante esse tema hoje, porque você, Marcelino, já fez 36 anos, eu já tenho 39 anos de casado. É certo que a gente tem algumas falhas, sim, nós não somos perfeitos, esse estudo com certeza nos ajuda a refletir em algumas coisas, a melhorar. Mas hoje os casamentos, eles estão muito curtos. Né? Está faltando compromisso. É muito fácil casar e é muito fácil se separar hoje. Então, as pessoas, elas não estão preocupadas em passar por alguma situação juntos, de crescer junto. Não está dando certo, vou separar, vou para o meu canto, você vai para o seu e tudo bem. É triste isso, né? Porque a gente vê casais recém-casados já brigando, já separando, assim, logo no começo. E isso é muito triste, porque deixa de ter uma oportunidade ali, assumir um compromisso sério perante Deus. Isso. Não foi só perante ele, casal e família, foi perante Deus, né? E acaba sendo uma promessa feita ali quebrada, né? Isso é bastante triste também. Queria só deixar registrado esse comentário. Muito Amém. bem colocado, Elza. Amém. Inclusive, no próximo pedaço, a gente vai até reforçar isso. Isso que você falou é muito importante. Amém. Amém, Marcelino, Oi. só completando o que a Elza falou, é que hoje os casais já estão casando com aquela mentalidade. Eu vou casar, se não der certo, eu separo. Então já vai com essa mentalidade já pro casamento, né? Como ela disse, tá tão fácil separar, e aí eles já vão lá, então vamos tentar, se não der certo a gente separa, né? Não vai com aquela, não, eu vou casar, né? Eu tô casando e é para sempre, até que a morte nos separe, né? Então verdade. é só para completar isso. E acontece, eu estou tendo umas noções esses dias, Deus tem me dado umas orientações, eu tenho sonhado com alguns casais, e eu tenho orado com alguns casais,
e já orei com os casais, tem mais casais que eu tenho, um que eu não orei, mas eu orei em casa. Deus tem me levantado assim, para estar orando pelos casais, porque o inimigo está se levantando muito sobre os casais nessa pandemia. Muitas pessoas não estão se resistindo a ficar trabalhando em casa, ou o marido ficou desempregado, ou o orçamento está mais difícil, as coisas estão mais caras. Então, os casais, eles estão se desgastando com os filhos, então a gente tem que estar orando, sabe? Orando para os casais. Foi bem, a Elzinha falou, a gente está orando para os casais, entendeu? Porque tá bem difícil o relacionamento, a gente vê que tá bem difícil, eu tenho visto casais, pessoas pedindo oração para mim, que casamento não tá legal, e casaram há pouco tempo. Então, a gente tem que orar pelos casais, viu, Marcelino? Sim. A gente tem que orar pelos casais. Tem tudo a ver com esse estudo, tema. Né? Tá certo. Então vamos orar, pastor. Aproveitar Amém. e orar pelos casais. Amém, amém, amém. Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por esse estudo maravilhoso que nós aprendemos também de tantas coisas, Pai. Nós aprendemos, Pai amado, que nós temos que ter um muro, Pai amado, para não deixar as coisas do mundo penetrar. Nós jamais poderíamos deixar a porta aberta para que as coisas profanas, mundanas, entrem no casal, na família e também na igreja. Pai amado, e nós temos que ter um compromisso com Deus, Pai. Pai amado, são poucas pessoas que têm esse compromisso com o Senhor. Ó Deus amado, eu quero pedir, Pai amado, que todos estão nos ouvindo e que vão assistir, vão ouvir, Pai amado, tenham um compromisso com Deus, que possa, Pai amado, o casal ser abençoado, ser restituído, a aliança novamente. Pai amado, obrigado por tudo, Pai amado. Quero abençoar a família, o casal. Pai amado, não sei quais casais estão precisando de uma bênção especial. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, cada pessoa que for ouvir essa palavra pode estar recebendo uma bênção muito especial. Venha unir os casais, venha unir as famílias, venha unir a igreja. Pai amado, que nós possamos estar compromissados com as coisas de Deus. Obrigado por esse estudo. Fique com os teus servos que nos ouviram, as tuas servas. Abençoe o Edgar e o Marcelino por esse estudo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Amém. A paz do Senhor. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Nos vemos hoje mais tarde no culto. Amém. Amém. Até mais tarde. O Edgar já está na praia já, ó. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.